Glórias ao Senhor. Boa noite. Aleluia. Que bênção estarmos aqui na Conferência Pulsar. Que bom que você veio e que bom que você trouxe a sua célula. Que bom que você veio partilhar deste momento, se expor à unção de Deus que há nesse lugar. É um privilégio estar aqui com vocês. Estivemos com os líderes de vocês aqui agora à tarde. Foi um momento muito especial e eu estou acompanhado da minha digníssima esposa, Kelly Petrus. Fica de pé, meu amor, para eles verem o quanto eu orei. Eu orei muito, né? A conheci com 9 anos, quando me mudei de Uberlândia, a cidade que eu nasci, lá no Triângulo Mineiro, e viemos para governador, naquela época, governador Valadares. A casa foi alugada em dólar, porque tudo, a moeda de Valadares era em dólar. E então fomos morar lá. Foi um tempo muito especial, porque eu a conheci, o meu sogro a apresentou e falou assim: essa é minha filha, ela tem 9 anos e já sabe fazer polenta. Eu apaixonei na mesma hora, falei, é com essa que eu vou casar. Somos pais para toda a vida do Davi, 24 anos, Larissa com 19 anos. Nosso filho, Davi, foi chamado para o ministério, está estudando nos Estados Unidos para ser pastor, líder agora de um ministério com americanos, adolescentes e jovens, e também com uma igreja brasileira de adolescentes e jovens também. A gente louva a Deus por tudo que temos vivenciado aqui no Espírito Santo, ali em Vitória. Quando você estiver passando por lá, em Jardim Camburi, na Norte-Sul, perto do CART, ali o centro de celebrações, você vai lá nos fazer uma visita, porque temos tido o privilégio de pastorear aquela igreja do Jardim. Tudo começa no Jardim e tudo termina no Jardim. Amém? Eu quero te pedir para você ficar de pé agora, rapidinho. Nós vamos fazer um ensaio aqui, uma coisa rápida, e você vai falar assim, e eu vou gravar aqui, tá bom? Para marcar esse momento, você vai falar assim: multiplique. Vai levantar sua mão para o alto e vai falar: Conferência Pulsar. Vai bater palma e vai celebrar esse momento na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu acho que a gente não precisa nem treinar, pastor Jabes, porque esse povo aqui é internacional, é sensacional e extraordinário. Então, eu vou contar até 3, você vai falar assim: multiplique, Conferência Pulsar, e bate palma, amém? Beleza? 1, 2, 3 e... Multiplique, Conferência Pulsar! Uau, que bênção! Eu vou postar lá no meu Instagram, vocês, viu? Depois vocês vão ver lá. Você pode se sentar, queridão, queridona. Que prazer estar aqui, pastor Jabes, pastora Sunamita, família Iebe Linhares, pastor Leandro, sua família preciosa, líderes maravilhosos, líderes exponenciais. Conhecer o pastor Mateus agora pessoalmente, um homem de Deus que vai ter o privilégio de pregar aqui amanhã de manhã, amanhã à noite. Traga visitantes, traga seus RIs, os seus amigos, e venha celebrar esse tempo aqui também com a Iebe Linhares, uma igreja relevante nessa sociedade, uma igreja que tem feito a diferença aqui, e eu tenho certeza que a partir dessa conferência muitas vidas serão alcançadas para a glória do Senhor Jesus. Quero apresentar aqui o meu livro 40 Dias Intencionais. Esse livro faz parte de uma inquietude do meu coração: por que discípulos que permanecem na igreja não fazem discípulos? Então, ele é um encontro dos relacionamentos intencionais de Jesus com seus RIs, cada história bíblica aqui, com ações práticas. Por exemplo, Jesus esteve com Zaqueu, e ele disse: hoje me convém pousar na sua casa. E depois daquele encontro, ele diz: hoje houve salvação nessa casa. Aí você vai descobrir como ser intencional com seus RIs, com a sua célula, com seus pequenos grupos. Esse é o livro mais vendido na Junta de Missões Nacionais.
e tem alcançado muitas igrejas. Igrejas estão fazendo essa jornada, inclusive a IEB Linhares vai fazer essa jornada aqui com todas as células. E você precisa garantir o seu livro lá embaixo. Hoje à noite, eu, após o culto, estarei lá para fazer uma dedicatória. E você não levar apenas esses minutos aqui do púlpito, mas levar também essas verdades duradouras e aprender a como discipular o seu filho, a como ser intencional dentro de casa, a como você pode ser intencional com o marido não crente. Há irmãs aqui que têm maridos não crentes, levante a sua mão. Homens ainda não alcançados. Alguma mãe, algum pai que tenha filhos fora da igreja, levante a sua mão. Você tem? Você precisa descobrir tesouros preciosos que Deus me deu por uma inquietude que Ele fez nascer no meu coração. Esse segundo livro está esgotado, saiu agora mais alguns livros que na semana que vem teremos, mas somente para apresentar, eu só trouxe os 40 dias intencionais. Esse livro se chama Os Improváveis que Deus Usa. São 40 improváveis da Bíblia, só que ele traz um treinamento no final para como você, líder de célula, e como a sua célula pode também multiplicar líderes dentro da sua célula. E você vai descobrir aquelas 7 características do disponível, do ensinável, do intencional, do relacional, do acolhedor, do intercessor e também do discipulador neste livro, e como você pode desenvolver essas virtudes para o líder improvável e a sua liderança, a sua célula também multiplicar muitos líderes. E depois nós vamos enviar para que a célula e também a livraria aqui da IEB possa ter esse material e também abastecer a sua alma, abastecer a sua vida. Quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo de número 38. Eu quero pensar sobre as cordas do amor, esse tema que mexe com o meu coração. E em Jeremias, capítulo de número 38, nós temos aqui uma preciosa palavra do Senhor. Eu quero te dizer que o ministério do Espírito Santo adverte: todos aqueles que se abrem para a palavra de Deus sairão transformados nessa noite. Por isso, então, vamos ler a preciosa palavra do Senhor. Em Jeremias 38, diz assim: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Julcal, filho de Selemias, só filho bonito, só nome bonito para você colocar no seu neto também aí, né? Passur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este morrerá. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, as mãos de todo o povo. E este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas, e na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade.
Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei. A um lugar debaixo da tesouraria, pegou algumas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas por debaixo das cordas. Jeremias o fez, puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Eu creio, queridos, que o maior avivamento da sua vida, desta igreja, que o Brasil vai vivenciar, virá daqueles que não estão sentados aqui nessa noite. Virá daqueles que você, através da sua família, do seu lar e da sua célula, vocês irão resgatar. E eu quero, nessa noite, usar esse texto, o texto do profeta Jeremias, para ilustrar para você aquelas vidas que estão hoje nas cisternas distantes do Senhor e que são os profetas que Deus vai levantar nessa geração. Quando eu olho para este texto, eu vejo um homem de Deus, um homem com um potencial gigantesco, um homem que foi levantado para profetizar, mas era um homem que agora estava aprisionado. E quando você pensa nos seus relacionamentos intencionais, os seus RIs, aqueles que não são crentes, aqueles que são pessoas que estão no lamaçal do pecado, distantes do Senhor, é assim que nós vemos homens que vão se levantar dessas cisternas e entrarão por aquelas portas e irão declarar que agora são novas vidas em Cristo Jesus. Mas quando eu penso no tema cordas de amor, eu penso que a igreja do Senhor tem todas as ferramentas para que ela seja a protagonista da restauração de vidas. Eu digo que a igreja do Senhor ainda não descobriu o potencial que ela tem nas suas mãos. Todos nós, quando olhamos para as profecias, por exemplo, a profecia de Joel, quando ele declara que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens, eles sonharão, os velhos terão visões. O texto diz que eu derramarei do meu espírito. O apóstolo Pedro, quando prega no Pentecostes e o Espírito Santo desce, ele disse: eu derramarei o meu espírito. Eu posso derramar desta água e não derramar a água. Há uma diferença muito grande. Quando eu derramo a água, eu estou derramando toda a água. Eu creio que Deus vai derramar do seu Espírito sobre a sua vida. Ele não vai derramar do Espírito, Ele vai derramar o Espírito, uma completude. E está nas nossas mãos o bastão para que nós sejamos os protagonistas para cooperarmos com o Espírito Santo naquilo que Ele quer fazer na nossa geração. Eu me lembro quando, ainda jovem, comecei a me inquietar com os meus amigos da sala de aula. E eu me lembro que eu comecei a orar e sonhar e ter sonhos. E tinha algumas visões de que aqueles meus amigos estavam morrendo sem Cristo. E a única coisa que um dia o Espírito Santo me despertou a fazer é levar a minha Bíblia para a sala de aula. E no dia que eu levei a minha Bíblia para a sala de aula, no dia que eu abri, na hora do recreio, um jovem amigo meu,
ele chega a mim e diz assim: e aí, Marcos, você tem um texto bíblico para me falar? Eu me lembro que, ainda quando garoto, eu havia memorizado 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 6 em diante. E eu virei para ele e falei assim: eu tenho um texto para te dizer. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele há de aperfeiçoar, firmar e lhes colocar sobre firmes alicerces. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Quando eu terminei de falar essa palavra, o meu amigo estava em pranto, chorando. E eu entendi que ali Deus estava fazendo aquele movimento para gerar um avivamento na minha vida. Eu acredito que nós precisamos de um avivamento, mas antes nós precisamos de um abibliamento. Quem está comigo nessa noite? Deus trouxe à minha memória que naquele momento era a palavra. A partir daquele dia eu comecei a fazer uma célula dentro da minha sala de aula. Professora entrava, eu dizia para ela: eleva os meus olhos para os montes, professora. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É certo que não dorme o guarda de Israel. Eu comecei uma célula. E eu estava pensando em fazer medicina. E esse sonho começou a ir por água abaixo. Não que ser médico seja ruim, mas eu entendi ali que Deus estava me chamando para uma missão específica. E numa crise, eu lembro de Deus falar para mim: tira esse S da crise, crie. Tira o S da crise, crie em momentos oportunos. Eu estava numa crise, vou para o ministério, não vou? Eu me lembro que passando em frente à Avenida Minas Gerais de Governador Valadares, eu vi um homem. E ao caminhar por ali, ao olhar para aquele homem, eu fiz um teste com Deus. Eu disse: Deus, eu vou chegar perto daquele homem e vou fazer uma pergunta para ele. E vou perguntar para ele como está a vida dele com Deus. Se esse homem me der uma oportunidade, eu prego o evangelho para ele. Se eu pregar o evangelho para ele, esse homem se decidir, eu vou entender que eu sou escolhido do Senhor. E aquele que é escolhido perdeu o direito de escolher, porque ele é escolhido. Acabou. E eu virei para Deus e falei isso. E cheguei perto daquele homem e disse assim: homem, Senhor, qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é João. Ele estava fumando um cigarro, estava em frente a um sinal. Eu falei: senhor João, como está a sua vida com Deus? Foi uma pergunta simples, intencional. Como está a sua vida com Deus? Aquele homem virou para mim e falou assim: menino, por que você está me perguntando isso? Eu disse: João, eu vinha pelo caminho e eu disse para Deus: Deus, eu vou chegar perto daquele homem, vou perguntar como está a vida dele com Deus. Eu quero falar do teu amor para ele. No mesmo momento, aquele homem jogou o cigarro fora, virou-se para mim e falou assim: menino, eu estava esperando, eu tinha 17 anos, ele disse: menino, eu estava esperando o próximo carro que iria passar, porque eu iria me lançar em frente a esse carro. E você veio a mim. E eu disse: João, e ele começou a chorar, eu disse: João, não faça isso. O Senhor te ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não faça isso, Deus te ama, Deus está provando que te ama. E naquele momento, João entregou a sua vida para Jesus. E eu disse para ele: João, você é uma resposta de Deus para o meu coração. E ele disse: menino, você é uma resposta de Deus para o meu coração. A partir daquele momento eu entendi uma coisa, que eu nunca deveria mais orar por aquilo que eu não estivesse disposto a ser a resposta de Deus. Eu jamais iria orar por aquilo que eu não estivesse disposto a ser a resposta de Deus. A igreja do Senhor Jesus nessa terra é a resposta para aqueles que estão nas cisternas da vida. E Deus está chamando você e a sua célula para que juntos nós sejamos estes
que com cordas do amor nós vamos resgatar aqueles que estão no lamaçal do pecado. Você crê nisso nessa noite? Então glorifique o nome do Senhor Jesus. A primeira verdade que eu gostaria de destacar, eu quero destacar aqui que Ebed-Meleque, o nome dele, se você fizer uma primeira pesquisa, você vai descobrir que Ebed-Meleque significa servo do rei. Tem servos do rei aqui nessa noite? É interessante porque Jeremias é colocado naquelas cisternas, Zedequias foi um péssimo rei de Israel, e nós sabemos que Zedequias lavou as suas mãos como Pilatos, e agora o profeta é colocado ali naquela cisterna. E eu quero entender com você, querido, que Ebed-Meleque, esse homem de Deus, ele vai usar de algumas ferramentas que eu quero me apropriar nessa noite para aplicar à sua vida as verdades deste texto. A primeira verdade é que Ebed-Meleque, ele é movido por uma hipersensibilidade. Quando eu olho para esse texto, o texto diz assim: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna, no lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Sabe o que é isso? Ele vai se compadecer. A palavra compadecer é padecer com. É você sentir a dor do outro. Filipenses vai dizer que a hipersensibilidade é sentir a dor do próximo, é sover as lágrimas uns dos outros. E quando eu começo com empatia, com hipersensibilidade, a me mover em direção aos perdidos, eu preciso entender que Deus quer que eu tenha, de fato, uma hipersensibilidade. Eu preciso despertar a minha alma para acordar e orar por aqueles que estão nas cisternas. É interessante que Jeremias estava naquela cisterna e ele é movido por uma sensibilidade, por uma compaixão. Como Jesus olhava as multidões e dizia assim: são ovelhas que não têm pastor. Interessante, ele as chama de ovelhas. Eles não sabem que são ovelhas, mas estão sem pastor. É por isso que a sua célula é chamada a ser um microgrupo que vai ser o braço extensor do Senhor Jesus para alcançar essa geração. Há poder nas nossas casas, há poder nas nossas orações, há poder quando temos sensibilidade e nós precisamos ouvir o gemido daqueles que estão em prantos, daqueles que estão chorando. Eu me lembro de uma intencionalidade que a minha avó, a vovó Abigail, ela teve dentro de casa. Ela começou a ser intencional dentro de casa, a cozinhar bem dentro de casa. Olha para a sua mão aí. Quantos aqui tem um M na mão? Levante a sua mão. Você que tem um M na mão, levante a mão. Você tem um M na mão? Diga assim: eu sou um missionário de Jesus. Sabe o que esse M na mão significa? Eu sou um multiplicador de discípulos. Agora, as suas mãos podem curar, amém? Quem aqui sabe fazer um bom feijão tropeiro, levanta a sua mão. Vou lá na sua casa comer hoje à noite, pode preparar, irmã. Frita o torresmo, porque eu estou chegando. Um torresmo com suco de laranja dá um assunto sério, hein? As suas mãos de um missionário podem abençoar os seus RIs. A vovó Abigail, a minha avó, aprendeu que ela precisava ser intencional dentro de casa. E sabe o que ela fez? Ela cozinhava com banha de porco. Alguém se identifica nessa noite? A melhor comida é com banho de porco. E ela fazia o bife. Mas ela era intencional dentro de casa. Quando o vovô Cecílio Petrucci estava para chegar em casa, ela passava o bife e falava: eu sou o bom perfume de Cristo nessa casa. Quando o vovô Cecílio ia para trabalhar na linha férrea em São Fidélis, a vovó pegava recortes de jornais, porque naquela época não tinha flanelógrafo. Quem é da época do flanelógrafo aqui? Levanta a sua mão. Lembra do flanelógrafo, aquele veludo que colocava as figuras para contar histórias? Levanta a mão. Quem é do flanelógrafo da época? 80, 90, 100, 200, 300 anos aqui. Entra povo que vive bastante nessa igreja, pastor Jabes. Não tinha flanelógrafo, ela tinha recortes de jornais e ela falava o seguinte:
Ela ia ensinar os filhos, fazia discipulado dentro de casa. Ela falava, esse é o Rúben, Judá, Simeão, Levi, Dan, Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Assé, José, Benjamim. Ela ensinava sobre os 12 filhos de Jacó, ensinava as histórias bíblicas. Quando o vovô Cecílio chegava, ele via um ambiente de paz dentro daquela casa. Vovó tinha uma hipersensibilidade dentro da sua casa. Ainda não está na intimidade, meu irmão, mas nós vamos chegar lá. Volta para a hipersensibilidade, né? Ela tinha uma hipersensibilidade. Ela olhava aquelas situações dentro da casa e ela era movida por isso. E sabe, um dia o vovô Cecílio foi para a linha férrea trabalhar. Quando chegou lá, ele percebeu que os amigos falavam mal das esposas. Só que ele olhava e falava assim, Abigail não é assim dentro de casa. E nessas idas e vindas, o Espírito Santo começou a mexer com o vovô Cecílio, a falar o coração dele, até que um dia, voltando para casa, em Porciúncula, no estado do Rio de Janeiro, quando ele estava chegando em casa, o Espírito Santo arrebatou o coração do vovô Cecílio, e ele entregou a vida para Jesus, assim como Saulo no caminho de Damasco. Quando ele chegou em casa, falou assim, Abigail, eu tive um encontro com o seu Jesus. A vovó Abigail fez sinal de xícara. Você sabe que quando a mulher faz o sinal de xícara é um problema sério. O problema maior é quando ela faz um sinal de bule. Fuja da aparência do mal. Sabe aquela oração de Atos 12 que a igreja faz? Ela crê que Deus vai libertar aquele que está na cadeia, Pedro. E quando Pedro chega e conta que é ele, Rod toma um susto e diz, é um fantasma! Pá! E fecha a porta. É aquela oração que você faz e não acredita. Vovó Abigail não acreditou. Mas era o vovô Cecílio se convertendo. Ela começa a chorar e diz assim, Cecílio, eu orei tanto por sua transformação. E ele virou para ela e falou assim, você pode preparar porque eu vou batizar junto com as meninas. Chegou lá e conversou com o pastor da Igreja Batista de Porciúncula, e o pastor também não acreditava. Ele falou, você não fez a tal da classe de catecúmenos. Quem é do tempo da classe de catecúmenos? Você não fez, mas eu vou fazer o discipulado com você. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, vovô Cecílio desceu as águas batismais para provar que com hipersensibilidade nós resgatamos aqueles que estão nas cisternas. Deus está chamando os profetas. Deus quer resgatar aqueles que vão trazer o avivamento e vão sair dessas cordas do pecado para serem resgatados com a corda do amor. Mas em segundo lugar, agora sim, movido por uma intimidade com Deus. Ebed-Meleque, guarde esse nome, servo do rei, ele é movido por intimidade com o rei. Ele é movido com esta intimidade, porque o texto vai dizer, no verso de número 9, que ele diz assim, ó rei, meu senhor. Ebed-Meleque entendeu que ele precisava acessar a recâmara do rei, para ter acesso ao coração do rei, e aquele que entende que vai ao campo de batalha, como Ebed-Meleque, nós precisamos entender que não se vence no campo de batalha sem oração. O líder de célula e a célula que quiser ganhar os perdidos que estão nas cisternas, precisam entender uma máxima, que ir para o campo sem oração é pura presunção. Você é aquele que Deus está chamando para resgatar os que estão nas cisternas e você precisa ser o intercessor. E eu quero que você diga comigo, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Vamos dizer de novo, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. É lá fora, mas é na recâmara do rei, é no campo de batalha, chamado oração, que nós vencemos. Ebed-Meleque vivia no conforto do palácio. Hoje o nosso conforto são essas cadeiras, são os templos. E Deus está nos chamando para sair dos palácios, para irmos em direção aos nossos relacionamentos intencionais, aqueles que vamos por uma conexão, criar com eles vínculos, e precisamos entender que para
desapossar um poder espiritual de uma vida requer muita oração. Você crê no poder da oração? Quando eu fui pastor no Rio de Janeiro, eu me lembro que um homem chamado Alexandre se converteu em uma célula, e a esposa começou a ver que ele estava transformado, mudado. Ele penteava o cabelo, ele vestia uma roupa nova. A esposa começou a achar que ele tinha encontrado um novo relacionamento, uma amante. Ele falava, não, estou indo à igreja, a primeira igreja batista de Moça Bonita. Eu vou lá. E quando falava Moça Bonita, aí que ela pirava. Que igreja é essa? Não, aquela igreja das capelas mortuárias, lá no Rio de Janeiro, aqui em Bangu, essa igreja. Até que um dia ela começou a ver pelo YouTube a mensagem. Ela olhava a mensagem, via se o Alexandre estava lá, queria ver os cultos para ver se alguém filmava o Alexandre. Todos os cultos o Alexandre ia à frente e ele ia para orar por sua esposa. Até que um dia, aquela esposa foi tomada pelo Espírito Santo dentro da sua casa. Ele foi intencional, foi relacional, foi o intercessor, entendeu o campo de batalha e a intimidade que precisava ter com o rei para alcançar aqueles que estavam nas cisternas da sua própria esposa. E a sua esposa, um belo dia, ela vendo aquela mensagem, ela se entrega a Jesus. Era uma terça-feira, ela diz, pastor, eu sabia que você não estaria aqui na segunda-feira, mas terça-feira ela bate na nossa porta, na porta da minha sala e diz assim, eu vim aqui te dizer que o Alexandre realmente é um homem transformado e eu quero entregar a minha vida para Jesus. Quando há intimidade, há uma intercessão responsável. O Senhor, de fato, transforma vidas, mas nós precisamos entender o valor da oração para resgatar vidas. A Bíblia diz em Lucas 11, 21 e 22, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Sabe o que Deus está falando aqui? Sabe, sobre esse texto é sobre o inimigo. Que quando você vai desapossar uma vida, vem um valente. E você precisa, como um valente, lutar por aquela vida, para que aquela vida seja de fato liberta. Não se multiplica discípulos sem oração e sem intercessão. Por isso o apóstolo Paulo em Efésios 6, de 10 a 20, ele diz, e orem por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia torne conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Sabe o que eu vejo pelos olhos da fé aqui? Muitos universitários abrindo as suas Bíblias a partir de hoje nas salas de aula. Sabe o que eu vejo? Células começando no seu trabalho. Sabe o que eu vejo? Casas de paz, casas de amor, alcançando os seus vizinhos para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas isso precisa acontecer através da intimidade. Terceiro lugar, eu vejo aqui que Ebed-Meleque é um instrumento de Deus porque ele é movido por um sentimento de urgência. O texto diz que então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, leve com você homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem urgência em alcançar os seus amigos que estão perdidos sem Cristo. Urgência. É interessante porque essa questão de pequenos grupos e de célula existe desde o Antigo Testamento. O texto diz, chame alguns homens, chame e leve com você homens. Sabe o que eu vejo? Equipes sendo enviadas para alcançar os profetas do próximo avivamento. Essa ideia de pequeno grupo é uma ideia que nasceu no coração de Deus para alcançar vidas. Chame um grupo, vá depressa, antes que ele morra. Resgatar as pessoas que estão na lama, pastorear a multidão que temos para pastorear aqui, sem o seu pequeno grupo seria impossível. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje os líderes de células, as células que estão aqui,
vão começar a gerar, a gestar, como Paulo, eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. O avivamento na vida de um integrante de uma célula começa quando ele se torna pai de um filho na fé. E talvez você não seja pai ainda de um filho na fé. Talvez você não tenha gerado ainda um filho na fé. Talvez você ainda não tenha tido o gostinho de dizer assim, eu cumpro a grande comissão, eu sei como fazer um discípulo. E eu quero que você entenda que agora os seus líderes de células vão ensinar nas células, a partir do treinamento que tiveram nessa tarde, a como você pode facilmente fazer um discípulo, entendendo o campo de batalha, o sentimento de urgência, e como você pode desenvolver relacionamentos intencionais para alcançar essas vidas. Mas entenda, é um sentimento de urgência. Mas eu penso com você, em quarto lugar, que há aqui um movimento no coração de Ebed-Meleque. Ele é movido por simplicidade. O texto diz, no verso de número 11, Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Sabe o que eu fico aqui impactado? O texto diz que ele pegou algumas roupas usadas e trapos. Sabe o que eu uso aqui para te dizer? O evangelismo é simples. O evangelismo não requer doutorado, mestrado, estudo. Não requer, você já tem tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você já tem o Espírito Santo. Você tem a presença de Deus. Você carrega uma Bíblia ambulante no seu coração. Eu me lembro de aprender com o pastor Carlos Macorde. No livro A Vida que Satisfaz, ele diz uma coisa incrível, baseado o livro todo em João capítulo 15. Ele diz que nós precisamos treinar a nós mesmos, a lembrar a nossa alma que o perfeito habita em mim. E ele faz um paralelo muito interessante do ramo e a videira. O ramo só não compartilha o fruto do amor, da alegria, da paz, da paciência, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio, porque o ramo não recebe bem da videira. E ele diz uma coisa, quando você aprende a desfrutar do perfeito que habita em você, fica mais fácil compartilhar as perfeições divinas. Quando você lembra a sua alma que você carrega o perfeito, então coloque a mão sobre o seu coração e declare nessa noite, o perfeito habita em mim. No início eu tive que treinar a minha alma porque eu não lembrava disso ao acordar. E às vezes eu me via distraído, às vezes eu me via talvez envolvido em uma situação de um teste para a minha alma. Mas quando eu lembrava que o perfeito habita em mim, ficava mais fácil compartilhar o amor, a compaixão, a alegria, a paciência. Por isso eu quero te dizer que você já tem tudo o que precisa para alcançar uma pessoa para Jesus. Você tem roupas usadas, você já tem o seu testemunho, você já tem diante de você trapos, a sua velha vida. Eu quero que você olhe para esse texto e veja minhas roupas usadas, a minha vida, a minha experiência. Falar de Jesus para uma pessoa é dizer do que você era e de quem você é agora em Cristo Jesus. Roupas usadas. Quando você diz para uma pessoa com simplicidade, ei, a minha vida mudou, eu fui transformado. É como aquele perfume do vaso de alabastro que é derramado aos pés de Jesus. Eu imagino que lá em Lucas capítulo 7, quando Jesus está com aquela mulher na casa de Simão e é derramado aquele perfume toma conta de toda a casa. Sabe o que os seus vizinhos vão perceber quando você estiver cheio do Espírito? Que o perfume que exala de dentro da sua casa é o bom perfume de Cristo Jesus. As pessoas vão começar a perceber que você é simples, porque o evangelismo é simples. Você não precisa de estudar, de fazer cursos para evangelizar. Você já carrega as roupas usadas, você carrega os trapos. Pega esses trapos, pega essas roupas e vamos subir Jeremias dessa cisterna. Ebed-Meleque leva
homens consigo. Pega as roupas, pega os trapos e desceu a Jeremias por meio de cordas. Mas eu vejo aqui também uma outra verdade em quinto lugar. Ele é movido por cuidado. Veja o texto do verso 10. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez, puxaram Jeremias com cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Que há muitas pessoas que estão feridas nas cisternas. Isso é cuidado. Pega essas roupas, coloca debaixo das axilas. Porque Ebed-Meleque, movido por hipersensibilidade, movido por urgência, movido por um sentimento de simplicidade, movido por intimidade, agora Ebed-Meleque vai dizer assim: você já está machucado demais. E é assim que nós precisamos ver as pessoas que estão sem Cristo, machucadas demais. Eu vejo um movimento de cuidado, porque aqueles que estão feridos vão chegar na sua célula, vão chegar nessa igreja, e a igreja é um hospital e não um tribunal. É um lugar onde as pessoas serão curadas e transformadas pelo poder de Deus. Mas o último movimento, para a gente concluir, ele é movido por um sentimento de proteção. Puseram Jeremias ao puxar com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Sabe o que esse texto diz? Que agora os inimigos de Jeremias não iriam mais atacá-lo, não iriam mais tomá-lo, não iriam mais prendê-lo, porque agora ele estava protegido. Sabe o que eu tenho visto nos últimos dias? Muitas pessoas que alcançam pessoas para Jesus, trazem para a igreja, mas depois dizem assim: você conhece a síndrome do TVI? Sabe qual é a síndrome do TVI? Traz a pessoa para Jesus e diz para ele assim: te vira, irmão. O cara vem para a igreja, a pessoa vem para a igreja, você depois entrega essa pessoa. Mas ele foi movido por um sentimento de proteção. Agora é o meu filho, agora eu vou cuidar. Agora é discípulo ao lado. Discipulado, discípulo ao lado. É alguém que caminha com o mesmo jugo. É alguém que envia, é alguém que vai empoderar, alguém que vai chorar, alguém que vai orar por essa vida, alguém que vai pagar o preço por essa vida. Deixa eu te dizer, talvez você esteja esperando que algo extraordinário aconteça na sua vida. Eu quero te dizer que o extraordinário de Deus já aconteceu na sua vida nessa noite. E movidos pelo amor, movidos por compaixão, movidos por hipersensibilidade, movidos por intimidade, movidos por urgência, movidos por cuidado, movidos por proteção, movidos por urgência, nós vamos alcançar um exército para Cristo Jesus. Se coloque de pé, nós vamos orar o nosso Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás, uma dor tomou a minha esposa, e foi uma das piores dores que o ser humano pode ter, chamada neuralgia dos trigêmeos. Não sei se você já ouviu falar, uma alça que tensiona os nervos da face. A Kelly literalmente ficou de cama, literalmente ficou paralisada. Ela não tinha forças para levantar, uma depressão, uma tristeza, uma angústia, era dor, ela não tinha forças. Na verdade, ela estava paralisada, esperando que as cordas de amor do Senhor fossem em direção a ela para que ela fosse restaurada. Oramos, procuramos os melhores neurologistas, melhores médicos, neurocirurgião. Fui a Vitória, morava em Aimorés, quando era pastor lá, por 15 anos como pastor lá. Procuramos os melhores médicos, até que o médico disse assim: olha, você pode até não morrer disto, mas você vai morrer com isto. Meus meninos pequenos, nós ficamos desolados, desesperados. Eu via pessoas sendo curadas na minha frente, vidas sendo restauradas, casamentos restaurados, mas dentro da minha casa eu tinha alguém
que precisava que a corda do amor de Deus a resgatasse e a restaurasse. Fomos em 2015 para o Rio de Janeiro, fui pastorear lá. Entendemos que Kelly precisava de um sabático. E ela foi descansar. Um potencial líder de mulheres, uma ministra de música, uma mulher de Deus, agora paralisada, como em uma cisterna, sem que ninguém a visse. E nós continuamos intercedendo. Até que em um culto como esse, porque a vitória é daquele que o adorar. Eu me lembro como se fosse hoje, no primeiro banco, nas primeiras cadeiras, eu me ajoelhei e fiz uma das orações mais difíceis. Mas eu disse assim para Deus: Deus, eu sei que tu tens poder para curar a Kelly. Se o Senhor não a curar, tu és soberano, eu vou te amar com todo o meu coração e vou continuar servindo por toda a minha vida. Mas eu quero te pedir uma coisa. Passe a dor da Kelly para mim, porque eu não suporto mais ver a minha esposa dessa forma. Me ajoelhei, preguei a palavra, morávamos no Recreio e nós atravessamos a Transolímpica, fomos para casa. Naquele dia, eu não vi nada acontecer, mas no outro dia, a Kelly, ao acordar, acordou com uma dormência na face. Na segunda-feira, não teve dor. Na terça-feira, não teve dor. Na quarta-feira, não teve dor. E desde o dia 5 de novembro de 2016, para a honra e glória do Senhor Jesus, a Kelly nunca mais sentiu dor. Para provar que Ele é o mesmo Deus que continua curando. E quando nós sentimos a dor daqueles que estão em dor sem Jesus, o Senhor resgata essas vidas da dor do pecado. E o que eu quero te dizer com essa palavra? Que o seu coração precisa doer por aqueles que estão em dor e com dor sem Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir a Deus que uma hipersensibilidade, uma intimidade para rasgar os céus e crer no poder curador e restaurador do Senhor alcance a sua vida e a sua casa. E se você tem alguém na sua vida, na sua história, alguém que está em dor porque está no pecado, alguém que está numa cisterna porque está em pecado, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui a esse altar, venha aqui à frente agora no nome do Senhor Jesus. E nós vamos começar uma intercessão agora, orando por seus RIs, orando por sua casa, orando por seu marido, orando pelo seu filho, orando para que o Cristo que levou sobre si as nossas dores alcance essas vidas, restaure essas vidas. Se você não puder ajoelhar, não precisa ajoelhar, mas venha dizer para Deus: Deus, eu também preciso, Pai, de ser curado nessa noite pelo poder do Evangelho. Eu preciso desse avivamento, eu quero ser o profeta do último tempo, porque eu vou anunciar a Tua palavra nos 4 cantos dessa terra. Ah, Deus, hoje uma chave virou na minha vida, sabe por quê? Eu tenho o perfeito que habita em mim. E sabe de uma coisa, Deus? Eu vou compartilhar as perfeições divinas. Deus, eu vou por onde eu estiver, eu irei compartilhar amor. Eu irei compartilhar graça. Eu irei compartilhar perdão. Senhor, a minha conexão não vai estar bloqueada com o Senhor, porque eu vou receber da seiva, da videira, os nutrientes necessários para compartilhar a cura sobre aqueles que precisam ser curados. É com gemidos. Assim como Ana, que não tinha palavras, era com gemidos. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós nessa noite com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe qual é a intenção dos nossos corações. E nós vamos começar a orar. E se nessa noite você está dizendo assim: Jesus, eu também preciso de uma cura, mas a cura que eu preciso não é física, eu preciso de uma cura no meu espírito, de uma cura na minha alma. Sai do seu lugar e vem aqui,
ou levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você nessa noite. Se você precisa dessa cura espiritual, se você está entendendo o Espírito Santo, eu preciso dessa cura, pode vir aqui à frente, ou levante uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Eu quero orar por você também, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para libertar, para curar, para transformar o seu coração. Essa será a minha grande ambição. Essa será a minha grande ambição. Eu quero, Senhor, compartilhar o teu amor. Eu quero declarar essa graça. Pai, nessa noite, nós estamos aqui diante do Rei dos Reis, aquele que nos dá o sentimento de urgência, aquele que nos chama à intimidade. Vocês serão meus discípulos, se permanecerem em mim. E se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos, e frutos que permanecem. Pai, nós declaramos que ligados à videira, vamos com cordas de amor resgatar os profetas que entrarão por essas portas e irão declarar a sua libertação em Cristo Jesus. Pai, vai lá onde nós não podemos ir com a tua graça. Vai lá alcançar agora. Libertar das correntes, libertar das algemas espirituais, libertar dos cárceres existenciais. Deus, no nome de Jesus, faça essa obra, Pai, resgatadora, restauradora. Vem, Senhor, levantar os Ebed-Meleques, os servos do rei dessa geração. Eu profetizo um tempo novo nestes casamentos. Eu declaro, Senhor, avivamento nos quartos secretos da IEB Linhares. Eu declaro que o Senhor já ouviu os gemidos da igreja do Senhor. E juntos faremos uma grande colheita. E o teu nome será exaltado e dignificado e glorificado. Deus, cure agora a dor daqueles que estão amarrados nas cordas do pecado. Ah, Deus, faça um novo tempo acontecer. Venha com o vento do teu Espírito transformar vidas e curar corações, porque seremos os protagonistas de um poderoso avivamento na geração dos nossos dias e na nação brasileira. Então, glorifique, fique aqui em frente, fique aqui à frente, nós vamos continuar cantando. Declare, igreja, declare isto ao Senhor. Disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado? Você pode levantar onde suas mãos aos céus nesse momento? O pastor Jabes me confiou o privilégio de poder dirigir você em mais um momento de oração nesse instante. E eu gostaria de pedir você que nesse momento pensasse em alguém que você precisa alcançar para Cristo. Alguém que você conhece, talvez um familiar ou alguém que trabalha com você, alguém que estuda com você. Alguém que o Senhor traz ao seu coração nesse momento, para você orar por essa pessoa. Alguém que ainda não foi alcançado. Esse ambiente é um ambiente espiritual. E o mundo espiritual está se movendo nesse momento. E cadeias podem ser quebradas nesse momento.
E a mesma presença de Deus que está sobre nós aqui pode alcançar pessoas que estão a quilômetros de distância nesse momento. Porque o mesmo Deus que habita em nós pode tocar o coração de gente que a gente está pedindo a Deus para que seja alcançada. E nós temos certeza que o amor de Deus, a graça, o perdão do Senhor pode se mover nesse momento. Levante onde suas mãos aos céus, representando agora esta pessoa. Senhor, nós estamos pedindo a Ti como igreja. Nós estamos em uma conferência, Senhor, de pessoas que estão conectadas com o desejo de servirem melhor, de alcançarem novas pessoas, para que Teu reino possa expandir, para que mais gente possa ser alcançada. E nós estamos agora apresentando ao Senhor em oração, Deus, pessoas que nós amamos tanto, que nós nos importamos tanto, mas que nós sabemos que o Senhor ama ainda muito mais. E nós queremos pedir ao Senhor que cadeias sejam quebradas nesse momento. Ó Deus, que o coração de pedra se converta em coração de carne. Deus, que vícios sejam destruídos, que palavras que foram liberadas no mundo espiritual, que prendem pessoas, que amaldiçoaram pessoas, que lançaram no coração de pessoas um sentimento de desistência sobre a sua fé, sobre a salvação, sobre a eternidade. Ó Deus, que todas essas maldições sejam quebradas nesse momento, que todas essas cadeias espirituais sejam quebradas e destruídas nesse momento, e que a Tua graça, o Teu perdão possa alcançar pessoas agora onde elas estiverem, e que nós possamos ver, ó Pai, o fruto desse clamor, com a transformação dessas vidas, com a salvação e a libertação dessas vidas, para a glória do Senhor. Nós oramos agora e pedimos a Ti que haja um mover do Senhor, gerando salvação, libertação, cadeias sendo quebradas, vidas sendo transformadas, e uma grande ação do Senhor, alcançando corações que estão distantes geograficamente agora, mas que estão a um passo de uma oração, e nós estamos alcançando essas pessoas agora, pedindo a Ti que elas sejam resgatadas, transformadas, salvas, e que o poder e a graça do Senhor alcance a vida delas neste momento, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode estar em pé, esteja em pé. Se você está aqui na frente, me ouça ainda antes de voltar ao seu assento. Você que está no seu assento, ainda em pé, me ouça nesse momento. Todo culto é uma oportunidade para uma decisão. Você pode repetir isso comigo? Diga: todo culto é uma oportunidade para decisão. E toda a palavra de Deus exige na vida da gente uma resposta. Deus falou com você hoje? Ebed-Meleque lançou cordas que resgataram Jeremias. Você tem cordas que também podem ser lançadas. Nós cremos que amanhã será um dia de salvação de muitas vidas nesta casa. Você crê e concorda com isso? Só que há uma parte que você precisa ser o Ebed-Meleque dessa noite. Você precisa lançar hoje ainda as cordas de amor a alguém. Você precisa lançar hoje ainda as cordas de amor a alguém. Pela manhã nós teremos celebração da Ceia do Senhor, e à noite vai ser a celebração conclusiva dessa conferência. E eu quero fazer um pedido muito especial a todos vocês. Saia desse culto e hoje ainda lance as cordas a alguém. Ainda não deu nem 8 horas da noite, está cedo. E você pode ainda hoje mandar uma mensagem, um WhatsApp, ligar para alguém, falar assim: ó, nós estamos em uma conferência e foi nos confiada a oportunidade de levar um convidado amanhã. E eu estou ligando para você para convidar você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual foi a última vez que você trouxe alguém não crente ao culto? Qual foi a última vez que você trouxe alguém não crente ao culto? Vou te fazer essa pergunta pela terceira vez. Qual foi a última vez que você trouxe alguém não crente ao culto? Você tem cordas de amor que podem ser lançadas. Então, se você puder preferir trazê-los no culto da noite, ou então no culto da manhã, mas o culto da manhã é um culto mais da membresia da igreja, um culto mais de ceia, especificamente amanhã. Amanhã, encerrando essa conferência, uma programação talvez um pouco mais evangelística, mas esforce, mande uma mensagem, ligue, lance as cordas de amor para resgatar alguém esse fim de semana. Você entende isso? Levante suas mãos e diga assim: Senhor, não me deixe esquecer, eu preciso lançar as cordas de amor para que alguém seja resgatado nesse fim de semana. Diga que junto com a minha mensagem, com o meu telefonema e com o meu WhatsApp, que a graça do Senhor vá e traga essa pessoa
para que nesse fim de semana haja muita salvação de vidas para a glória do teu nome. Você tem um desafio hoje. Você, talvez na próxima hora, antes das 9 da noite, mande uma mensagem, ligue, mas lance as cordas de amor para resgatar alguém. Esse fim de semana é um fim de semana de muita gente sendo alcançada e resgatada para Cristo. Você diz amém por isso? Deus falou com você essa noite? Deus te abençoe. Não se esqueça, na saída você tem o livro do pastor Marcos sobre evangelização, que vai te ajudar a estar conectado de forma mais prática com essa palavra, para que você alcance alguém. Volte ao seu assento, em nome de Jesus. Volte ao seu lugar adorando ao Senhor. Vamos continuar celebrando. Dentro de alguns segundos estaremos encerrando. Se você puder permanecer de pé. Aleluia. Em nome de Jesus. Se você pode, levante as suas mãos, declarando com gratidão o poder do nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército Aleluia. surgiu, um exército Bendito seja o teu nome, Senhor. surgiu. Para cadeias quebrar, aleluia. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Em nome de Jesus, em nome de Cadeias Jesus. quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, queridos, desde hoje à tarde, nós estamos vivendo na prática o tema da conferência Pulsar. Qual é? Qual é? Luz em movimento. Então, hoje à tarde, nós já tivemos aqui algumas dinâmicas, e nessas dinâmicas, quem estava aqui, com a palavra de comando do pastor Marcos, ligou para alguém, um parente, um amigo que precisava e que precisa de um encontro com Deus. E hoje à tarde nós já ouvimos alguns testemunhos. Eu não compartilhei, mas eu também mandei a mensagem para uma pessoa que já frequentou, não a nossa célula, mas uma célula aqui, de alguém aqui da igreja, e ela ligou quase que imediatamente agradecendo a Deus. A esposa acabou de passar recentemente por uma cirurgia de câncer de mama e ele agradeceu as orações. Muitos outros testemunhos nós ouvimos aqui. Pastor Mateus, são 2 M's, né? O Marcos gosta de brincar, eu tentei brincar aqui com 2 M, mas não deu certo ainda não. Não fluiu não, tá? Mas ele falou sobre esse privilégio que nós temos de trazer alguém amanhã nessa celebração, amanhã à noite, queridos. Durante esse ano, o tema profético da igreja é Lâmpadas Acesas. Só esse tema já fala sobre o privilégio e a responsabilidade de nós, não apenas nas células, mas no nosso dia a dia. E eu creio que amanhã nós teremos uma noite de muita salvação. Amém, queridos? Pastor Marcos tem aí o seu livro, 40 Dias Intencionais. Queria que você adquirisse esse livro, a gente vai, de alguma forma, usá-lo aqui também. Tá? Vai edificar a sua vida, vai abrir a nossa visão acerca da visão celular. Tá? Tem muitas ideias aqui, muitas dinâmicas, e eu queria que você abençoasse a vida dele, tá certo? O pastor Mateus também trouxe esse livro, amanhã, tá? E eu soube que o pastor Jabes também tem uns livros lá, viu? Mas dê preferência ao pastor Marcos. O pastor Jabes está aqui todos os dias, quase, né? Vamos orar então agradecendo, queridos. Obrigado a Deus por esta noite, obrigado
por tudo que vimos, por tudo que ouvimos. Queremos agradecer ao Senhor pela vida dos teus servos, que o Senhor trouxe aqui para nos abençoar. Queremos agradecer, ó Deus, pelo privilégio de servir ao Senhor numa igreja alegre, dinâmica, de uma igreja comprometida com a evangelização, comprometida com missões, com vidas. Nós saímos daqui com esse compromisso de ainda nesta noite, ó Deus, mesmo que já tenhamos ligado para alguém, fazer isso novamente, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, falando de Jesus, testemunhando da tua bondade, graça e misericórdia. Oramos para que esta graça que um dia foi revelada sobre nós, continua sendo revelada aos corações, que esta presença poderosa do Espírito Santo continue nos guardando e nos sustentando, e que esta esperança que é em nossos corações, de estarmos um dia para sempre com o Senhor, continue nos movendo em direção ao propósito do Senhor para a nossa vida. Com gratidão no coração, nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Não saia sem dar aí 3 abraços ou cumprimentar as pessoas, e que Deus abençoe.